Então, exemplo 1. O vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por quê? Vocês imaginam por quê, será? O vidro Pirex é o Duralex, né? Aquele famoso Duralex lá, marronzinho, tá? Que é o mais famoso, né? O marronzinho. Ele tem maior resistência ao choque térmico, ou seja, ele se dilata menos. Por que será? O que faz com que ele se dilate menos? Ele vai possuir alto coeficiente de rigidez? Tem baixo coeficiente de dilatação térmica? Tem alto coeficiente de dilatação térmica? Calor específico ou é mais maleável que o vidro comum? Analisando a equação, né, pela superfície, ΔS igual a S0 vezes o beta vezes a variação de temperatura. Lembrando que o beta ele tem relacionado com o alfa, né? Que é a dilatação térmica. Então, percebam que se eu aumentar esse beta, ou seja, se esse beta for muito grande, o que vai acontecer com toda essa multiplicação aqui? Vai aumentar também, correto? Se aumenta isso aqui, portanto, aumenta a variação da dilatação, do tamanho. Então, se dilata muito, então isso é ruim, isso vai quebrar. E se eu tiver esse beta baixo, muito baixo, eu diminuo toda essa multiplicação. Portanto, o meu ΔS, ele é muito baixo. Então, a variação do tamanho fica muito pequena. Portanto, ele é mais difícil de quebrar. Então, a resposta certa é a B. Tem baixo coeficiente de dilatação térmica. Entenderam, gente? Dúvida aí? Entenderam direitinho ali a relação, né? Beleza. Vamos para essa próxima aqui, ó. Que eu suponho que os avós de vocês fazem, os pais, ou até vocês mesmos, né? Eu faço isso direto. A tampa de zinco de um frasco de vidro agarrou no gargalo de rosca externa e não foi possível soltá-la. Sendo os coeficientes de dilatação linear do zinco e do vidro, respectivamente, iguais a 30 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, isso aqui não se preocupem, que é a unidade, tá? Então, não se preocupem que não entra no cálculo, ok? E 8,5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Como proceder? Justifique sua resposta. Temos à disposição um caldeirão com água quente e outro com água gelada. Isso aqui, gente, é o típico caso, né, de abrir, por exemplo, aqueles vidros de conserva, né, ou vidro de palmito, vidro de azeitona, que está muito difícil de abrir. O que a gente faz? Pelo menos os antigos faziam, né? Então, a gente tem o vidro, tá? Então, a gente tem o coeficiente, né, de dilatação do vidro, vale 8,5 vezes 10 a menos 6, né, graus Celsius a menos 1. E o coeficiente do zinco, da tampa, né, que vale 30 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Portanto, percebam que o coeficiente de dilatação do vidro, ele é muito maior que do zinco. O que faz com que a variação de tamanho do vidro, tá? Do zinco aqui, desculpa, do zinco e aqui do vidro. Confundi as bolas. O que faz com que a variação de tamanho do zinco seja muito mais fácil, muito mais perceptível e muito maior do que do vidro. Então, o zinco, ele se dilata mais do que o vidro. Portanto, o que eu faço? Coloco o vidro de conserva de cabeça para baixo numa água quente. E aí, a tampa, né, que é desse material aqui de zinco, ela se dilata mais que o vidro, portanto, fica fácil de abrir. Então, façam isso na casa de vocês. Tá bom? Vocês vão perceber facilmente a dilatação aí. E vai ser bem melhor do que ficar fazendo força para abrir conserva, tá bom? Dúvida aí, gente?
certo? Se ninguém fez isso ainda, façam. Agora vamos para os cálculos, né? Que eu acho que é a maior dificuldade aí de vocês. O coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, eu sei que o alfa é 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros cada um. Então, eu tenho o comprimento inicial dos trilhos, que é 12 metros. Na temperatura, então, inicial de 0 graus Celsius. A estrada onde se encontra, então, ela tem uma temperatura máxima de 40 graus Celsius, é até onde pode ir. Então, qual é o espaçamento mínimo entre dois trilhos consecutivos? Então, eu quero saber quanto que vale o meu ΔL, para poder saber qual é o mínimo de espaçamento que eu posso ter nos dois trilhos. Então, eu tenho aqui, ΔL vai ser igual a L0 vezes o alfa vezes a variação de temperatura, certo? Então, eu tenho ΔL vai ser igual a L0, 12 metros, vezes o meu alfa, 1,1 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que dá 40 graus Celsius, né? 40 menos 0, 40 graus Celsius. Portanto, o meu ΔL vai dar, aí agora é só multiplicar, vai ficar 12 vezes 1,1 vezes 40, 528. 528 vezes 10 a menos 5 metros. Dividindo, então, né, por 10.000, que é o 10 a menos 5, a gente tem aí 0,0, então aqui, ΔL igual 0,00528 metros. É um número chato, né, gente? Se eu transformar isso aqui em centímetros, eu tenho que o meu ΔL vai ser igual a 0, centímetros, tá? Basta multiplicar por 100 aqui, para transformar em centímetros, né? Certo? Então, o mínimo tem que ser quanto? Tem que ser 0,53 centímetros. Dúvida? Dúvida? Tudo certo? Qualquer coisa, vocês chamem aí, gente, por favor. Outro exemplo aqui. Ao se aquecer de 1 grau Celsius, uma haste metálica de 1 metro, o seu comprimento aumenta de 2 vezes 10 a menos 2 milímetros. Olha, eu tenho metro e eu tenho milímetro, hein? Cuidado. O aumento do comprimento de outra haste do mesmo metal, ou seja, mesmo material, de medida inicial 80 centímetros, agora eu tenho centímetros, quando aquecemos de 20 graus Celsius, bom, eu tenho duas etapas desse problema. Por quê? Porque eu não tenho o coeficiente de dilatação desse metal. Eu preciso saber. Então, eu tenho que dividir o problema em primeira parte. Depois, daqui até aqui, eu tenho a segunda parte. Então, vamos na primeira parte, que é o que eu tenho. O que eu tenho? Ao se aquecer de 1 grau Celsius, isso aqui já é a variação de temperatura. Certo? Então, ele já está variando 1 grau Celsius. Então, eu tenho que a variação de temperatura é 1 grau Celsius. O comprimento inicial é 1 metro. E o comprimento vai aumentar de 2 vezes 10 a menos 2. Então, aqui eu tenho ΔL. 2 vezes 10 a menos 2 milímetros. E aí, eu preciso saber, então, qual é o coeficiente de dilatação. Para que eu preciso saber isso aqui? Porque a segunda parte, eu vou precisar dessa informação aqui. Senão, eu não consigo fazer. Eu tenho só duas incógnitas, ó. Duas informações.
Daí eu vou ficar com duas incógnitas e eu não vou conseguir sair do lugar. Então, por isso que eu preciso descobrir quanto que é o meu alfa primeiro, ok? Aqui é mais fácil transformar o comprimento em milímetros, tá? Então, basta eu multiplicar por 1000, né? Então, aqui fica 1 vezes 10 a terceira milímetros, tá? É mais fácil. Então, vamos lá. Delta L igual a L0 vezes o alfa vezes a variação de temperatura. O delta L eu tenho 2 vezes 10 a menos 2 vai ser igual a L0, 1 vezes 10 a terceira, vezes o alfa, que eu não sei, vezes a variação de temperatura, que é 1. 1 vezes 10 a terceira é 10 a terceira. 10 a terceira vezes esse 1 continua sendo 10 a terceira. Então, agora eu vou passar esse cara para o outro lado, dividindo. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 2, né? Dividido por 10 a terceira, igual ao meu alfa. Portanto, meu alfa vai ser igual a 2 vezes. Divisão de potência. Mantém a base, que é o 10, e diminui os expoentes. Vai ficar menos 2, menos 3, que dá menos 5. Graus Celsius a menos 1. Achei o meu alfa. Agora eu consigo fazer a segunda parte do meu problema. Agora eu vou para a segunda parte, tá? Que eu quero descobrir o quê? O aumento do comprimento. Quero descobrir o delta L, né? E eu tenho o comprimento inicial, que é 80 centímetros. Eu vou ter o meu alfa, que eu descobri na primeira parte, e a variação de temperatura, que ele deu 20 graus Celsius. Então, delta L vai ser igual a L0 vezes o meu alfa, vezes a variação de temperatura. Delta L vai ser igual. Eu posso deixar em centímetros, tá? Eu vou achar o delta L em centímetros também. 80 vezes o alfa, que eu achei aqui, 2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 20. Então, meu delta L vai ser igual. 2 vezes 20 dá 40. 40 vezes 80, 3.200 vezes 10 a menos 5 centímetros. Dividindo isso aqui por 100.000, que é 10 a menos 5 ali. Então, vamos fazer aqui. Vai dar 3.200, né? Vai dar 0,032 centímetros, ok? 0,032 centímetros. Dúvida, gente? Achei o delta L, que é o que ele me pedia. Dúvida? Ó, ele queria saber o aumento do comprimento, que é o delta L.